Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra rápida nesta noite, para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus, né? E que a glória do Senhor seja manifesta sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos dentro desse capítulo, para nós estarmos orando nessa noite, buscando, assim, a presença do nosso amado e soberano Deus. João 11, nós vamos ler o versículo 21 a 26, né? Aí depois nós vamos ler o 32, vamos ler o do 39 e 40. É um texto grande, então eu escolhi esses versículos para a gente ler e meditar um pouco. Glória a Deus. Vamos ler, mesmo assentados. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crer tu isto? Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhes: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 39 e 40. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Amém? Diga para o irmão que está do seu lado aí: se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Quando se fala de fé, a gente pensa e vai meditar logo em Hebreus, né? No capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. A fé é a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que não se vê. A fé é algo que ela gera alguma coisa, ela gera algo dentro de nós, e nós então temos que aprender a esperar em fé esse algo acontecer. A fé é algo que realmente transforma, é algo que nos leva a viver dimensões diferentes, a mudar paradigmas nas nossas vidas, acreditando que a glória de Deus será manifesta. Mas não é necessário crer somente. É necessário, amados, confiar que Deus tem as respostas para as nossas vidas. Todo mundo que você acredita, ou melhor, todo mundo que você encontra aí em qualquer esquina, se a pessoa crê em alguma coisa, não existe ninguém neste mundo que não crê em nada. Até as pessoas que se dizem ateus, na hora do aperto, lá nas escondidas grita: me vale, meu Deus.
que eles sabem que existe um Deus. Às vezes não querem dar o braço a torcer. Então, não é somente crer, é necessário confiar que Deus tem a resposta. Deus tem a resposta para o meu problema, para o seu problema. Pois nós vivemos em um mundo de incredulidade, onde as pessoas tentam salvar de qualquer maneira a sua própria maneira, usando as suas próprias forças. Quantas pessoas que a gente sabe que se tivesse colocado as suas vidas nas mãos de Deus, teria bem-sucedidas. Mas as pessoas tentaram resolver os seus problemas usando os seus próprios méritos, as suas próprias forças, e hoje estão aí com a vida completamente destruída, por não ter aprendido a confiar em Deus, não ter aprendido a esperar em Deus. Nós precisamos entender que quando o assunto é crer, quando o assunto é fé, quando o assunto é confiar, nós precisamos entender que existe um tempo de Deus nesse negócio. Existe um tempo de Deus. Às vezes o meu tempo é hoje. O de Deus pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a alguns dias, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Aí eu preciso continuar confiando, continuar esperando o desfecho de toda essa glória de Deus sobre a minha vida. É por isso que o salmista disse: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Confiar, amados, é como se alguém estivesse, vamos dizer assim, morrendo afogado, e a água está puxando ele para baixo, e a luta dele é ir para cima. E todas as vezes que ele flutua na água, ele tenta levar o corpo o máximo possível para ver que sua mão alcança alguma coisa, ou se alguém alcance a sua mão. Embora isso é por pouco tempo, porque a pessoa já está desesperada e ele começa a debater, e a tendência é se afundar rapidamente. Então, confiar é você estar à beira da morte. Aparentemente parece que tudo está perdido, mas você continua acreditando, você continua confiando, que você precisa permanecer no propósito de se salvar. Você precisa continuar acreditando que existe uma resposta para a solução daquele problema que você está vivendo, que muitas vezes você está à beira da morte. Precisa continuar acreditando. E se no caso o problema for afogamento, quem sabe você vai encontrar uma raiz. Quem sabe você vai encontrar o cabelo de alguém. Essa é a tendência de quem está afogando, né? Você está estendendo a mão para a pessoa, ele não vai na mão, ele vai no cabelo. Ele agarra no cabelo, porque ele sabe que se agarrou no cabelo, acabou. Ou salva ou morre todo mundo. Então, nós precisamos agarrar em Deus dessa forma. Nós precisamos entrar em Deus dessa forma. Não importa a situação, não importa o problema. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que Deus tem a resposta para as nossas vidas. Nós vemos aqui alguns versículos nesse texto que fala a respeito de algo que aconteceu no ministério do Senhor Jesus. E se a gente começar a analisar esse texto, nós vamos ver aqui na história de Lázaro, que uma família abençoada, uma família temente a Deus, todo mundo servia a Deus. Aí de repente ele se encontra diante de um problema que parece que não tinha mais solução.
mas que tinha acabado a vida para todo mundo, não só para Lázaro, que tinha morrido, mas também para suas duas irmãs. Aí quando o Senhor Jesus chega, a primeira coisa que ele ouve é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essas foram as palavras de Maria, ou digo de Marta, ao Senhor Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, nós não estaríamos passando por esse sofrimento. Nós não estaríamos passando por esse problema. Ela estava dizendo: Senhor, não entendo porque o Senhor demorou tanto. Olha que o mensageiro foi atrás de Jesus quando Lázaro estava doente, quando ele estava sofrendo. E o Senhor Jesus não foi de imediato a ajudar, não foi de imediato orar por ele, para ele ser curado. E ela então disse: olha, o Senhor demorou em nos atender. E o problema que nós estamos passando agora é porque o Senhor não nos atendeu. O Senhor não nos socorreu a tempo. Se o Senhor estivesse aqui, estava todo mundo alegre, estava todo mundo festejando. O Senhor tinha orado por ele, um milagre tinha acontecido, e nós não estaríamos chorando a morte do meu irmão. Amados, quantas vezes nós passamos por problemas semelhantes e diante das lutas da vida, no dia a dia, aí, não, eu estou passando por isso porque Deus me deixou, o Espírito Santo não me ouviu, a minha oração não foi respondida, o pastor não estendeu a mão, o obreiro, né, o discipulador, o líder. Às vezes a gente começa a colocar muitas coisas, é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Isso foi o que Marta disse: Senhor, esse sofrimento todo é porque o Senhor não estava aqui. É porque o Senhor não estava presente, o Senhor não nos apoiou. Ela quis dizer: olha, eu não entendo porque deixaste morrer aquele que o Senhor amava tanto. Porque o Senhor não deixou tudo e veio correndo ao encontro de Lázaro, para acudir, para socorrer, para curar. Por quê? O Senhor não o amava? Então por que o Senhor não deixa tudo e veio ao encontro dele? Não entendo como deixasse a dor e o sofrimento rasgar a nossa alma, sendo que a tua presença poderia ter impedido esse sofrimento. Seria festa, seria só alegria se o Senhor estivesse aqui, dizia Marta ao Senhor Jesus. Aí vem o questionamento: por que não vieste? Quando o mensageiro chegou lá, por que o Senhor demorou? O Senhor tinha que ter vindo, Jesus. Aleluia. Aí, amados, ele diz: olha, agora é tarde. Agora ele já está morto. Acabou a vida para ele, está acabando para nós. Nós não temos mais alegria. Aquela alegria que nós tínhamos, ela já não existe mais. Agora é tarde, ele já está morto há 4 dias. Tem 4 dias que nós estamos sofrendo. Jesus respondeu: vocês podem não entender, mas se creres, verás a glória de Deus. Vocês podem não entender, podem não ter entendimento disso, mas quando a fé, a glória de Deus se manifesta, a glória de Deus vem. Amados,
quantas vezes nós perdemos as bênçãos, perdemos o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, porque deixamos de crer. Simplesmente abandonamos a fé, né, naquele que pode todas as coisas. Então o Senhor diz para ela: olha, se creres, verás a glória de Deus. Não tem como Deus agir nas nossas vidas se a nossa fé não for uma fé atuante, se ela não for uma fé viva, uma fé que traz edificação, uma fé que transforma montanhas de um lado para o outro. Quantas pessoas no exemplo bíblico a gente poderia ver nesta noite que não entendeu o propósito de Deus? Quando Deus queria fazer algo grande, não entendeu. Muitos deixaram de fazer. Muitos deixaram de entrar na história como verdadeiros vencedores. Mas temos também muitos homens e mulheres de Deus que não entenderam, mas procuraram obedecer a Deus em fé. E o resultado foi positivo. Nós tivemos, por exemplo, a situação de Abraão. Abraão não entendeu porque Deus pediu o sacrifício do seu filho. Era o filho da promessa, era o herdeiro. A promessa de Deus, segundo a palavra, se cumpriria através da vida de Isaac. E depois de muitos anos esperando o cumprimento da promessa, agora a promessa já era palpável, já era visível. Agora já tinha a semente em mãos para o cumprimento de toda a promessa de Deus. Aquilo que aquele homem de Deus esperou anos da sua vida, acreditando que ia acontecer, que Deus não iria falhar com ele. Bom, depois de estar palpando a bênção, com a bênção na mão, segura ali: opa, aqui está a promessa de Deus. Hoje eu tenho o filho da promessa nas minhas mãos. Eu já posso ver o cumprimento das promessas de Deus. Aí Deus chega e diz: olha, sobe no monte e sacrifica o seu filho, mata o seu filho. Ele não entendeu nada, irmãos. Porém, ele confiou. Ele acreditou que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ele não vacilou, ele continua acreditando que apesar daquele pedido que mexeu com a sua alma, com as suas emoções, que levou a tomar uma decisão difícil na sua vida, mas mesmo assim, ele continua crendo. Diz a palavra no livro de Hebreus, que Abraão creu em Deus de tal forma, que ele acreditou que, ainda que se ele sacrificasse o seu filho, Deus seria capaz de ressurgir dentre os mortos para o cumprimento da promessa. O que é que o Senhor Jesus disse? Se creres, verás a glória de Deus. E Abraão creu, embora o pedido mexeu com as suas emoções, embora o pedido era para dizer: olha, Senhor, Thaís, se o Senhor quiser destruir a vida dele, matar, sacrificar com as próprias mãos do Senhor faz, eu não faria. Mas não, ele continuou confiando. Pega a criança, vai para o monte sem conversar com ninguém. Ele continua crendo em Deus. E ele viu a glória de Deus se manifestar. Ele viu a manifestação da glória de Deus. É isso, amados, que acontece na vida de um homem, na vida de uma mulher,
que coloca a sua vida no altar de Deus por completo e confia que Deus tem a solução para os problemas. Não simplesmente, não, eu creio mesmo. E na hora de um pedido como esse, e na hora das dificuldades, e na hora das desavenças, e na hora dos levantes diabólicos que vêm contra as nossas vidas. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Jacó, que não podia compreender porque o seu filho José foi tirado. Aquele filho que ele amava tanto. Aquele filho que ele olhava assim e via algo diferente na vida dele. Mas quando José foi tirado de Jacó, ele sofreu muitas dores, por ter perdido o filho, sem nem saber como, porque teve que acreditar num conto, numa história não verídica, e anos mais anos sofrendo. Ele não entendeu o que aconteceu. Mas este homem, ele viu a manifestação da glória de Deus, quando contemplou o rosto do seu filho, que agora era governador do Egito. Irmãos, olha aqui, amados. Nem tudo de ruim que acontece nas nossas vidas vai ser maldade eterna. Nem tudo. Tem pessoas que se desesperam quando algo de ruim acontece na sua vida. Parece que a pessoa morre. Não. Nós precisamos continuar. Precisamos continuar vivos. Precisamos continuar atentos. Precisamos continuar despertados. Não é porque algo ruim acontece nas nossas vidas que nós vamos fazer parte daqueles que dormem espiritualmente. Não, nós precisamos nos levantar diante de Deus, porque se continuarmos crendo, a glória de Deus vai ser manifesta sobre as nossas vidas. O próprio José, ele não pôde compreender porque a crueldade de seus irmãos e o falso testemunho de uma adúltera o injustiçou e levou ele a viver anos no cativeiro. Eu não podia entender isso. Eu não sou um moço temente a Deus. Eu nunca pequei. Eu fui fiel. Quantas vezes a gente faz esse questionamento diante de Deus? Senhor, mas eu oro, eu jejum, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, eu participo, eu faço a obra, e a coisa não está fluindo, não está dando certo. Quantas pessoas às vezes têm desistido por causa de problemas? José, ele não podia entender isto, mas através da sua perseverança, através de continuar crendo que realmente Deus era com ele, no momento em que ele menos esperava, ele então saiu do cativeiro para se tornar governador do Egito. Governador de uma nação onde pôde salvar muitas vidas, inclusive a vida da sua família e de muitos países naquela época. Amados, quando Deus está conosco, não importa se o momento é bom ou ruim, se continuarmos crendo, a glória do Senhor será manifesta, e o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas.
Muitas pessoas se desesperam, perdem a cabeça, perdem a crença, né? Quantas pessoas estão hoje lá na sarjeta, caída, frustrada, simplesmente porque passaram por um momento difícil, não souberam permanecer em Deus. Nós temos um outro exemplo, por exemplo, Moisés. Moisés não entendeu porque Deus o retinha a sua vida, juntamente com todo a sua família, ali em Midian, por 40 anos. 40 anos pastoreando ovelhas. 40 anos de luta, sol, calor, frio, enfrentando feras. Ele não entendia. Mas ele viu a glória de Deus lá no monte. A partir daquele período de perseverança, de não desistir, ele vê a glória de Deus, e ali ele recebe o chamado de Deus para tirar os israelitas do Egito, da escravidão. Deus chega para ele e diz: olha, o cara é você, o homem é você, é em você que eu confio, é em você que eu estou depositando agora confiança para voltar ao Egito e libertar o meu povo. Às vezes, irmãos, a gente se acha assim tão incapaz, né? Quantas vezes você diz: eu não dou conta, eu não consigo, eu não serei capaz, eu não vou conseguir fazer isso fluir, não vou conseguir fazer isso dar certo. É exatamente neste ponto que Deus quer nos encontrar. Quando nós achamos que nós não somos nada, não prestamos para mais nada, não servimos para mais nada. É exatamente aí que Deus quer entrar na nossa história. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que é o dono da cocada, que é o rei do gado, Deus olha para nós e diz: não, isso eu não posso usar ele, não. Eu não posso usar ela, porque se eu usar ele do jeito que ele está, ele vai dizer: olha, eu falei que eu dava conta, eu falei que eu seria capaz, eu falei que se a coisa caísse na minha mão, resolveria o problema. Mas quando Deus encontra alguém que está dizendo: Senhor, eu sou tão fraquinho, Deus, eu não dou conta, eu não sou capaz. Aí a glória de Deus vem sobre as nossas vidas e nos enche da sua presença. E Deus então nos usa para a edificação do seu reino na face da terra, em o nome do Senhor Jesus. São pessoas incapazes que Deus levanta. Quando Deus chega para Moisés aqui no caso, ele chega e diz: Senhor, eu não sou capaz, eu tenho dificuldade, eu tenho a língua pesada, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Que jeito que eu vou expressar, que jeito que eu vou dizer para esse povo que o Senhor me enviou? Às vezes a gente coloca assim: não, eu vou fazer a obra de Deus, mas eu vou fazer a obra de Deus quando eu der conta de pregar muito bem, de dominar o assunto, né? Quando eu resolver os meus problemas financeiros, quando eu resolver os meus problemas familiares. Amado, sabe quando que isso vai acontecer? Sabe quando que nós vamos resolver os nossos problemas financeiros? Nunca. Pastor do céu, o senhor está me desmotivando. Não estou desmotivando, porque a gente resolve um, vem outro. Sabe quando que nós vamos resolver os nossos problemas familiares? Nunca, gente. Você resolve o problema com o esposo, está vivendo bem com o esposo, de repente vem aquela faixa etária da idade da vida dos filhos, e cada idade deles é um problema que traz sobre a vida da gente. Então, se nós formos
é pensar em resolver os nossos problemas para continuarmos crendo em Deus, para fazermos a obra de Deus, nós nunca vamos fazer nada em prol do reino de Deus. É aí que Deus olha para mim, olha para você e entra nas nossas vidas. Quando a gente dá liberdade, quando a gente continua crendo. Às vezes a gente olha para os palestrantes familiares, né? Muita palestra bonita, maravilhosa. Aí a gente pensa, não, mas que gracinha, eles não têm problema. Engano nosso, engano seu. Tem problemas e tem hora que eu tenho, é feio. Mas estão lá fazendo a obra. Estão lá abençoando. Estão lá levantando pessoas. Pregador de cura divina, muitas vezes ele está sofrendo cólica para tudo quanto é lado. Mas ele está lá, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Por quê? Porque você precisa continuar crendo. Precisa confiar que Deus está na sua vida. Às vezes, tudo que você vê na sua frente no momento, são coisas para te desmotivar. Vai dizer, olha, você não consegue, você não é capaz. Eu gosto sempre de contar o exemplo de um irmão que tinha lá em Anápolis, já partiu para a eternidade. Ele tinha muita dificuldade para expressar, para falar. E eu tinha um culto na casa dele. Começando, querendo pregar também, e tá, reunimos lá, eu digo, não, vamos abrir um culto aqui na sua casa. E naquela época, eles moravam numa invasão, e a gente usava ainda lamparina, para poder levar a luz ali no ambiente. Então, nessas alturas, quem era mais novo dava conta de ler alguma coisa ainda. Os mais velhos, então, não dava conta nem de abrir a Bíblia. Mas começamos aquele culto ali, tá? Aí, de repente, eu fui para a abertura da primeira igreja. Fui embora de Anápolis. E aquele irmão assumiu aquele trabalho na casa dele. E ele chegava diante do povo e disse, olha, irmão, eu estou aqui, eu não sei nada, estou começando, e não sou capaz, mas eu gostaria que vocês ficassem atentos para as minhas falanges. Não era nem palavra, era falanges. Essa era a expressão dele, era tão simples. Entendeu? Que ele usava esse linguajar. Eu fui no velório dele, ele deixou uma igreja com quase 200 membros. Ele partiu para a eternidade, o irmão que assumiu a igreja mais simples do que ele. Está lá, mantém o trabalho, reformou a igreja. A gente chega assim, a igreja deles é um salão maior do que esse aqui. Lá no bairro de Lourdes, em Anápolis. Então, amados, quando a gente crê, Deus vai com a gente. Chega um irmãozinho, ele era gago. Essa aí o pastor teve que acreditar, viu, pastor Valdelino? Sabe o que é um caboclo gago? Que quando ele vai falar a paz do Senhor, gasta quase 15 minutos. Era a situação desse irmão. Ele chegou para o pastor e disse, pastor, eu quero abrir uma igreja no bairro tal. O pastor disse, irmão, olha para a sua situação. Você não dá conta de falar, ninguém vai te ouvir, você não vai reunir ninguém. Ele disse, não, eu quero ser pastor. Eu quero ser. Não, irmão, espera, vamos orar. E ele ficou 30 dias na cola do pastor. Pastor, eu quero, pastor, eu quero. Aí o pastor não teve jeito. Não, irmão, vai lá, abre o salão, abre a igreja. E ele fez uma propaganda na rua. E anunciou que o pastor principal da igreja estaria lá. E o salãozinho embarrotou na primeira noite. Setor longe, onde ninguém acreditava em nada.
encheu. Aí o pastor foi, fez o culto, tá? E disse, agora eu quero apresentar o pastor de vocês. Aí ele chega lá na frente dos irmãos e diz, boa noite. Seja convosco. Fazer o quê, amados? Mas ele confiava na misericórdia de Deus. Vocês viram o trabalho que esse irmão fez, e com o desenrolar dos dias, a gaguez dele foi sumindo, ele foi aperfeiçoando, foi melhorando, e fez uma grande obra para a glória de Deus. Então, quando você se sente incapaz, mas você coloca Deus no negócio, Deus vai te usar. Deus vai te ajudar. Aleluia. Eu sei de um acontecimento, por exemplo, em Goiânia. Tentaram abrir uma igreja em Goiânia umas 50 vezes. Uma denominação. Aí mandava aqueles pastorão, fulano deu certo na capital tal, Goiânia não pode ficar sem igreja. Então vamos investir na vida dele, vai dar certo. O homem é o cara. Aí lá investia aquele rio de dinheiro na vida dele. Ele não conseguia reunir ninguém, ficava lá 3, 4 meses, gastava o dinheiro da igreja e ia embora. Aí o tempo foi passando, passaram vários pastores por lá, ninguém conseguiu fazer nada. Converteu um irmãozinho em Anápolis, e ele disse, não, eu quero ir para a capital, quero ir para Goiânia. Aí o pastor disse, irmão, Goiânia não, vamos para Rio Verde. Goiânia não, aí começou, fulano passou por lá, Silcano, Beltrano, o Zé, o Antônio, o Neri, deu uma lista de quase 30. E você é um caboclo assim especial, nós não podemos queimar o seu ministério. Ele disse, não, mas eu quero é Goiânia. Eu vou para Goiânia. Foi para Goiânia e nessa época, sabe qual foi o investimento que ele recebeu? Uma cesta básica por mês para abrir a igreja em Goiânia. Mas eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Ele foi para Goiânia. Passou muita luta, muita dificuldade. Aí você vê a igreja sede dele em Goiânia hoje. Só e assim, só Deus na causa. Eles têm mais de 50 igrejas através desse irmão que foi lá recebendo uma cesta básica por mês dentro de Goiânia. E tem igrejas pequenas, igrejas grandes. Irmãos, o negócio é confiar. É acreditar. E Deus vai manifestar a sua glória. Existem situações que parece que é inacreditável. Nós temos na Bíblia, por exemplo, a situação de Ana. Ana é uma mulher que sofreu. Ela sofreu. Como aquela mulher sonhava em conceber e dar à luz um filho. E os anos foram passando e nada acontecia. Mas ela continuou crendo. Ela continuou perseverando. No espírito daquela mulher, apesar do natural, ela não vê nada acontecendo, mas aquela mulher se engravidou do espírito. E ela correu atrás disso. Ela buscou isso. Ela clamou diante de Deus por isso. Até o momento que Deus abre a madre dela e agracia ela com essa misericórdia, que nela sabia que aquele filho que ela tanto buscava seria o grande homem de Deus, profeta Samuel, o juízo.
também ali em Israel. Ela viu a manifestação da glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não posso crer hoje e descrer amanhã. A vida cristã, ela precisa ser uma vida equilibrada. É muita gente hoje que, se o paralítico chegar aqui com 2 muletas, ele junta as 2, quebra. Não vou quebrar as cadeiras não, porque ela está quebrando sozinha, viu? Ele quebra a muleta, manda o paralítico andar. Amanhã, ele não tem fé para orar para a pessoa ser curada de uma dor de barriga. Nós não podemos crer dessa forma. A nossa fé, ela precisa ser contínua. Uma fé firme. Uma fé madura. Preciso continuar crendo. Nós temos o exemplo lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando veio a ordem para eles prostrarem diante da imagem de ouro que o rei levantou. A primeira vez não foi. Segunda vez o rei chega, adverte ele e diz: olha, agora eu estou falando com vocês, eu estou dando a vocês mais uma oportunidade, e eu vou aquecer o fogo da fornalha, e agora vocês vão ter que prostrar diante de mim, vai ter que me adorar, porque se vocês não prostrar aqui e me adorar, então vocês vão ser lançados diante da fornalha de fogo, e aí eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês. Eu quero ver. Aí ele só, rei, fica sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, não é por causa disso que a nossa fé vai ser abalada. Nós vamos continuar crendo. Se morrermos, vamos estar com Ele já na eternidade. Então, o que nos importa, rei, é termos um final diante do Senhor. O resto é resto. Muitas vezes, amados, a gente perde grandes oportunidades de ver a glória de Deus sendo manifesta, porque a gente não sabe perseverar diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Nós temos o caso de Jó. Jó, ele não entendeu nada. Deus chega e diz: olha, não existe ninguém na face da terra que é justo, reto, igual a Jó. Não existe ninguém que me teme tanto igual a ele. Homem que pratica a justiça, homem que não faz mal a ninguém. Ele é o único. Aí de repente a vida de Jó desmorona. O cara perde os bens, tudo. Perde os filhos, a família toda, perde os amigos, fica sozinho. Ele não entendeu nada. Porém, ele continuou firme no propósito. Ele não desistiu. Até a sua companheira, a sua esposa, chega e diz: homem, chega de sofrer, amaldiçoa Deus e morre. Essa mulher está louca, loucura essa sua, que amaldiçoar Deus. Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é vivo, Deus está no controle. Aí ele vai e diz: olha, o meu Redentor vive, e ele vai se levantar. Eu estou crendo que essa situação não vai permanecer assim de forma eterna. Irmãos, não é fácil. Tem hora que você tem que buscar fé lá no fundo do poço. Você chega lá, não tem uma gota d'água, é só lama. Você tem que continuar acreditando. E Jó continua crendo. Ele continua acreditando que, apesar daquela situação de calamidade na sua vida, daquela
catástrofe que tinha acontecido na sua vida, mesmo assim, Deus continuava no controle e ele acreditava que Deus era fiel para não permitir que aquela situação permanecesse eternamente em sua vida. Este não, meu Redentor vive, e como ele vive, ele vai se levantar sobre essa situação. E levantou. Aí, através da crença, através da perseverança, da paciência, da perseverança, Jó viu a manifestação da glória de Deus em dobro. Lá no capítulo 42, você vê isso. Então, amados, vamos continuar crendo. Vamos continuar buscando a Deus. Para que a presença de Deus ela continue sendo real nas nossas vidas. Os discípulos de Jesus, eles não podiam entender como Jesus chega para ele e diz: olha, eu estou indo embora. Agora? Aí, Senhor, mas nós vamos fazer o que sem o Senhor aqui? Se tem enfermidade, o Senhor cura. Se o problema é lá o vendaval no meio do mar, o Senhor vai lá e traz calma. O Senhor traz consolo, traz libertação. Se o problema é fome, o Senhor traz multiplicação de pão. Se morre alguém, o Senhor ressuscita. E agora? Fazer o que sem o Senhor? Eles não sabiam que Jesus precisava ir para vir aquele que ficaria eternamente com a igreja, o Espírito Santo, o Consolador. E através da permanência deles ali no cenáculo, então essa grande promessa se cumpriu. Amados, vamos levantar as nossas cabeças. Talvez você não entende todos os caminhos de Deus na sua vida. O porquê Ele tem agido dessa forma na sua vida. Mas você, como filho de Deus, deve apenas aprender a esperar, confiar, e Deus vai manifestar a sua glória. Não desista. Da mesma forma que todas essas pessoas que eu relatei aqui nesta noite venceram, foram pessoas que disseram: não sou capaz. Foram pessoas que tiveram N oportunidades para desistir do propósito de Deus nas suas vidas. Porém, não desistiram, não vacilaram, eles permaneceram, e o resultado final foi um resultado de vitória em o nome do Senhor Jesus. Um dia, meu irmão, minha irmã, você verá a glória de Deus sendo manifesta sobre a sua vida. Não importa qual seja o seu problema, qual seja a sua luta, qual seja a sua dificuldade, se você crer, você verá a glória de Deus. Ponha-se de pé e vamos orar nesta noite. Da mesma forma que Jesus disse para Marta, para Maria, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Então continue crendo. Jesus, Ele nunca vai fazer algo nas nossas vidas que vai ser tarde demais. Ele nunca vai fazer algo fora do tempo. Então dê liberdade para que o Espírito Santo de Deus cumpre o tempo de Deus na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias ao nome do Senhor.
Vamos orar agora. Vamos pedir a Deus que nos dê graça, nos dê paciência, perseverança, nos dê disponibilidade para permanecermos em fé, permanecermos confiando no Senhor, buscando a Ele, porque a glória dele será manifesta em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Clame a Deus nesta noite. Quem sabe você tem passado por situações difíceis, por momentos difíceis na sua vida, e você tem até mesmo sentido desejo de desistir. Apresenta isso diante do Senhor. Não temas, crê somente e verás a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, querido Espírito Santo de Deus. Nesta noite, meu Pai, nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas, meu Deus, na sua presença. Espírito Santo de Deus, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Eu apresento, meu Deus, diante do Senhor, a vida de cada irmão nesta noite. Peça ao Senhor, entra, Pai, com provisão. Entra, meu Deus, com provisão nesta noite. Espírito Santo de Deus, na autoridade dos céus, na autoridade, meu Deus, do teu Espírito Santo, Senhor, nós clamamos, nós invocamos, meu Deus, a sua presença, Pai, nesta noite, meu Deus, faz verdadeiramente, meu Deus, sobre as nossas vidas, o teu bálsamo, a sua glória, a sua misericórdia. Ensina-nos, ó Deus, não somente crer, mas ensina a confiarmos, ensina-nos a permanecermos, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Toca, ó Deus, na autoridade do céu, Espírito Santo, manifesta verdadeiramente, Senhor, a sua presença sobre as nossas vidas agora, para que possamos nos levantar, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que haja luz nas nossas vidas, na autoridade do céu. Ó Deus, olha para este irmão, olha para esta irmã, meu Deus, olha para as suas lutas, ó Deus, para as suas aflições, e usa de misericórdia. Jesus maravilhoso, Senhor, o teu sangue tem poder, meu Deus, a tua palavra, Deus, ela é a verdade, e eu sei, meu Deus, que verdadeiramente o Senhor está no controle. Então nós pedimos tão somente, dai-nos paciência, ensina-nos a perseverar, para que possamos, meu Deus, alcançar a vitória, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós clamamos, nós buscamos, meu Deus, a sua face, pela sua misericórdia, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, nós invocamos, ó Deus, Pai, o teu nome sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus fiéis, dos teus eleitos, meu Deus, na autoridade do céu, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.